Fala galerinha, firmeza? Tudo certinho? Se não tiver, vai ficar agora. Olha só pessoal, como é que a banca SES Gran Rio ela pode cobrar o conteúdo logaritmo na sua prova? Você que vai fazer BNB, o concurso ali da Caixa Econômica Federal, né? Esse conteúdo está no seu edital e a banca SES Gran Rio ela costuma cobrar logaritmo, né? Ali juntamente com juros compostos. E aí eu trouxe um exemplozinho aqui de uma questão, né, aplicado por esta banca, que a questão diz assim, ó: o cliente de um banco pretende investir R$ 200.000 em março de 2023, com o objetivo de resgatar todo o dinheiro somente quando o montante da aplicação atingir pelo menos 180% do valor investido. Muito bem, bora lá. Vamos grifar aqui algumas informações importantes. O cliente ele quer investir R$ 200.000, tá? E ele quer retirar 180% do valor investido. Tudo bem? Então a gente já tem aqui dois elementos da nossa questão. Um é o capital. O capital é o valor inicial, é o valor que o cliente quer investir, ó. Ou seja, o cliente ele quer investir 200 mil. E ele quer retirar aqui um montante, ou seja, o valor final que ele quer resgatar dessa aplicação tem que ser 180, bora lá, por cento, ou seja, 180 sobre 100 de 200 mil, tá bom? Meus amores, olha só, você não precisa fazer essa continha não, tá? Esse 180% de 200 mil, deixa assim mesmo, vou já explicar o porquê. A taxa de juros compostos disponível é de, vamos lá, 12% ao mês. Pessoal, na questão original, não estava ao mês, estava ao ano. Porém, ao ano não é possível resolver a questão, tá? Na questão original tinha ao ano e aí eu substituí aqui pelo correto que é ao mês, tá bom? Tranquilo? Eu mesmo fiz aí a correção para que nós possamos estudar a questão aqui de uma maneira bacana, né? Sem dificuldades, sem empecilhos. E nesse tipo de aplicação não há cobrança de taxas administrativas nem de impostos sobre os juros auferidos no resgate. Considerando que essa aplicação seja realizada conforme o planejamento apresentado, o primeiro mês de 2023 em que esse cliente poderá resgatar todo o dinheiro investido é, bora lá, a nossa taxa do nosso juros aqui, lembrando que é juros compostos, é uma taxa de 12% ao mês, tá? E esse 12%, pessoal, é 12 sobre 100, que a gente sabe que vai dar 0,12, tá bom? A gente já explicou esse processo em vídeos anteriores. Não esquece de se inscrever aqui no nosso canal, curtir esse vídeo, tá, pessoal? Para você estar acompanhando aí todas as novidades, né? Todas as questões, os assuntos que estarão na sua prova, tá bom? E nós já trabalhamos conteúdos como esse, né, em vídeos anteriores. Acompanhe aí o nosso canal. Vou deixar o link aqui nesse vídeo para você, se não tiver assistido, assistir, confere aí que tá bem bacana, tá? E o nosso desafio aqui nessa questão, gente, é encontrar o tempo. Tudo bem? Bora lá. Aplicando esses valores aí na formulazinha dos juros compostos, né? A fórmula é a seguinte: montante é igual ao capital vezes 1 mais a taxa, isso aqui é elevado ao tempo. E aí vamos fazer as substituições, ó. O nosso montante aqui, só uma observaçãozinha, eu posso cortar esse zerinho com esse zerinho se eu quiser, e esse 18 sobre 10 que restou, eu posso colocar como sendo 1,8. Não tem problema, 18 sobre 10, ou 18 dividido para 10, é 1,8 do nosso capital, né, que é 200 mil. Isso aqui vai ser igual ao capital, que é 200 mil, vezes 1 mais a nossa taxa que é 0,12, bora colocar aqui o 0,12, e o nosso elevado a t, que é exatamente o que a gente quer descobrir, a quantidade de meses, tá, pessoal? Esse t aqui, gente, ele será em meses, por quê? Porque a nossa taxa está ao mês. Se a taxa está ao mês, o nosso tempo aqui será em meses, tudo bem? Se a taxa estivesse ao ano, o tempo seria em anos, né? Beleza? Vamos lá, resolvendo essa questãozinha, resolvendo agora essa equação, a gente pode perfeitamente aqui, ó,
como aqui esse 200 mil está multiplicando e aqui também eu tenho uma multiplicação, eu posso cancelar esse 200 mil com esse 200 mil, e era por isso que você não precisava fazer essa continha aqui, ó, 180% de 200 mil, né? Não tinha necessidade, tá bom? Para facilitar aí a sua vida. E aí ficaria como aqui a nossa equação? 1,8 é igual, esse 1 mais 0,12, a gente pode somar, esse 1 mais 0,12 vai dar 1,12. Então vai ficar 1,12 elevado a t. Lucas, tu deixou um espaçozinho aí. Para que é esse espaço? Vamos lá, é aqui que entra o tal do logaritmo, tá, pessoal? Em toda questão de juros compostos que ele pede para você encontrar o t, o tempo, na maioria das vezes você vai precisar usar o logaritmo como saída. A partir daqui, gente, a equação não dá para resolver a não ser com o uso do logaritmo, tá? Esse tal do logaritmo, bora revisar aqui um pouquinho, bem rapidinho. Eu coloquei aqui algumas propriedades, coloquei aqui um pouquinho, né, dos conhecimentos relacionados ao logaritmo. Logaritmo de b, olha só, de b, logaritmo de b na base a, ele vai ser igual a x. Esse x é o logaritmo, o nosso b aí vai ser o logaritmando, certo? Vai ser o logaritmando. E esse a gente chama aí de base, tá bom? Princípio básico do logaritmo é, a nossa base a, ela vai ser elevada ao logaritmo x, tá bom? Como vocês estão vendo aqui. E esse a elevado a x vai dar igual ao logaritmando b. Né? Aqui o princípio básico do logaritmo é esse daí. É uma potenciação escrita de uma outra maneira, tá bom? Tranquilo? Mas na nossa equação, bora lá. Eu tenho que utilizar o logaritmo nos dois lados da equação para eu poder sair aí dessa encruzilhada, sair aí desse problema, tá? A equação a partir daí, gente, ela não tem resolução a não ser se eu aplicar o logaritmo. Ó. Você coloca o logaritmo primeiramente nos dois lados da equação. Isso você não pode deixar de fazer, certo? Porque se eu colocar logaritmo apenas de um lado, eu vou estar aí alterando a minha igualdade, tá? Eu tenho que fazer a mesma coisa nos dois lados da equação. E aí vem uma dica fenomenal, lembre-se disso na hora da sua prova. O logaritmo que você vai colocar aí, gente, é um logaritmo de base decimal, tá? É um logaritmozinho de base decimal. Esse logaritmo de base decimal, ele pode facilitar muito a sua vida em continhas, né? No caso, propriedades com os logaritmos, que a gente vai ver, inclusive, no próximo vídeo aqui do nosso canal. Serão 2 vídeos de logaritmo, tá, pessoal? Já segue o nosso canal, ativa o sininho aí para você não perder essas 2 aulas, tá? São 2 aulas muito importantes, que com certeza estará na sua prova SESI Gran Rio, no seu concurso BNB e Caixa Econômica, tá bom? Então o logaritmo que você vai colocar aí, gente, sempre será na base decimal, tá? É a primeira dica que eu te dou, vai ser na base decimal. Aí aqui nessa questão nós vamos utilizar uma propriedade, que é essa propriedadezinha aqui, ó, propriedade da potência, que já está grifada aqui, ó, de vermelho, certo? Propriedade potência. O que é que ela diz? Ela diz, quando o meu logaritmando estiver elevado a um expoente, eu posso pegar esse expoente e arrastar lá para o início do logaritmo, o quê? Multiplicando, olha só. Tá certo? O logaritmando permanece o mesmo, a base permanece a mesma, tá bom? Vamos aplicar essa propriedade ali? Vamos lá. Vou pegar esse meu t, vou arrastar para lá, ó, lá para o início do logaritmo, multiplicando, e aí vai ficar como? Vamos lá. Vai ficar o log de 1,8, que é igual a t vezes o log de 1,12, tá? Gente, a base 10 você percebeu que eu não escrevi, né? Toda base 10 em logaritmo você não precisa escrever, tá? Eu coloquei aqui a base 10 apenas para explicar que aqui vai ter uma base decimal, tá certo? Mas não é obrigatório você escrever aqui. Sempre que você vê assim, um log de qualquer número sem a base escrita, pode ter certeza que aqui tem um 10, escondidinho, tá? Que tem um 10 aí, tá bom? Segunda dica que eu te dou na aula de hoje. Agora a gente pega esse log de 1,12, arrasta para lá dividindo, né? Para isolar esse t, é exatamente o que a gente quer. E aí vai ficar o quê? Vamos lá. T vai ser igual
ao log de 1,8 log de 1,8 sobre o log de 1,12, tá? Essas duas informações eu não sei se eu coloquei aqui na questão, mas a questão ela trouxe como dado. Eu acredito que eu esqueci de colocar aqui na questãozinha, mas bora acrescentar aqui bem rapidinho, tá? A questão ela trouxe alguns dados, tá, pessoal? Dados. Que na hora de digitar, acredito que não saiu na digitação. A questão falou que o log de 1,8 você iria considerar como sendo 0,255. Tudo bem? E o log, vamos lá, de 1,12 você vai considerar como sendo 0,049, tá bom? Aí você substitui o log de 1,8 e o log de 1,12 lá na questão, e aí o nosso t, ele vai ser igual, vamos lá, a 0,255, que é o nosso log de 1,8, trazido pela própria questão, tá, pessoal? Não são números que eu calculei aqui, é a própria questão que trouxe esses valores, tá bom? Eu apenas tinha esquecido de digitar. E o log de 1,12 que vai dar 0,049. Volto a repetir, desculpa se eu estiver sendo muito repetitivo, mas esses dados aqui, ó, a própria questão ela nos trouxe, tá bom? Eu apenas esqueci de digitar aí, né, na questãozinha. Você não vai se preocupar em calcular o log de 1,8, o log de 1,12. Esses dados aí normalmente a questão ela traz. E aí o nosso t vai ser igual, a gente pode andar as nossas vírgulas aqui, quantas casas, né? Vou andar aqui 1, 2, 3 casinhas para a direita, faz a mesma coisa no número de baixo, 1, 2, 3 casinhas para a direita. Então olha só, o nosso t ele vai ser igual a 255 dividido para 49. Esse 255 dividido para 49, ele vai dar aproximadamente 5,2, no caso, meses, tá bom? A pergunta foi, vamos voltar aqui para o comando da questão, considerando que essa aplicação seja realizada conforme o planejamento apresentado, o primeiro mês de 2023 em que esse cliente poderá resgatar todo o dinheiro investido. Olha só, e esse resgate tem que ser o quê? O resgate tem que ser de 180% do valor investido, tá, pessoal? Ele quer resgatar, no caso, todo esse dinheiro, tá bom? Todo esse dinheiro investido. Muito bem. A gente vai considerar aqui 5 meses. Será que a gente pode considerar apenas 5 meses? Não podemos considerar 5 meses, pessoal, porque para ele recuperar esse dinheiro aqui, ó, esse 180% de 200 mil, ele vai precisar de 5 meses e mais uma coisinha, né? 0,2 aí de um mês, né? 2/10 de um mês, no caso, tá bom? Então, se eu considerar apenas 5 meses, vamos lá, ele não vai recuperar os 180% dos 200 mil, vai ficar faltando alguma coisa. Ele precisa, no caso aí, do próximo inteiro. No caso, o inteiro mais próximo de 5,2 ou depois de 5,2, quem é? É o 6. Ele vai precisar aí de, no mínimo, vamos escrever essa informação. Ele vai precisar de, no mínimo, o inteiro mais próximo depois de 5,2 é o 6. Ele vai precisar de, no mínimo, 6 meses, tá bom? Para resgatar aí, né, os 180%, né, de 200 mil, 180% do capital investido. Ah, Lucas, mais 6 meses vai passar de 180% de 200 mil. Beleza, passar pode, galera, só não pode o quê? Faltar. Se eu considerar apenas 5 meses, ele não vai conseguir concluir os 180%, no caso, dos 200 mil, do valor que ele investiu. Ele não vai conseguir concluir isso daí, tá? Então a gente considera aí como sendo 6 meses. Vamos lá. Começou o investimento em março, né? Começou aqui o investimento em março. Bora contabilizar aqui rapidinho. Março, após o primeiro mês, eu vou para abril.
depois maio, depois junho, depois julho, depois agosto e por fim setembro, né? Vamos ver se a gente fechou aqui os 6 meses, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Resposta da nossa questãozinha, letra A. Em setembro ele vai poder aí tirar os 180% de 200 mil, né? No caso é o valor que ele gostaria de resgatar nesse investimento. Tá bom? Tranquilidade? Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Acompanhe a nossa próxima aulinha aí. Nós vamos revisar mais propriedades de logaritmo que podem cair na sua prova, que podem e com certeza vão cair na sua prova. Acompanha tudo aí direitinho, tá? Valeu, galera. Tamo junto. Não esquece de curtir esse vídeo.